Nesse áudio eu queria falar um pouco, mais uma vez, sobre a mulher de Apocalipse 12. Eu já trouxe aqui um estudo provando com as profecias do Antigo Testamento e com o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento de que a mulher é Israel. Porém, como eu falei no estudo anterior, tem uns que defendem ser Israel, tem os que defendem ser a igreja e tem os que defendem ser Maria. Eu citei essas três afirmações aí e provei que as escrituras davam mais base para Israel do que para a igreja e do que para Maria. E aqui venho trazendo mais esse estudo para dizer os motivos do porquê nós não cremos ser Maria. E aqui você vai perceber que o próprio capítulo 12 de Apocalipse, ele entra em contradição com os ensinamentos e dogmas da igreja, da igreja católica. Logo, não tem como entrar em contradições. Se entra em contradições, então alguma coisa está errada. E afirmações dele referente a Maria, os próprios versículos do capítulo, ele vai, ao longo do capítulo, desmentindo isso. E é o que nós veremos aqui agora, nesse pequeno estudo. Por exemplo, o capítulo diz que a mulher de Apocalipse, ela foge para o deserto. Ela foge para o deserto com medo do dragão. E esse dragão, ele é uma simbologia de Satanás, Ele é o próprio Satanás, já que Apocalipse, ele é simbólico. E eles dizem que isso significa quando Maria, ela fugiu para o Egito com Jesus. Só que existe uma contradição aí. Existe uma contradição aí em dizer que quando a mulher foge para o deserto com medo do diabo, foi quando Maria fugiu para o Egito com Jesus. Existem duas contradições. Primeira, o Egito não é deserto. O Egito tem deserto. Desertos que não são habitados, obviamente. Mas o Egito em si, ele não é um deserto. Contém nele as habitações na cidade. Então, ele não é o deserto em si. É muita falta de conhecimento e ignorância dizer que o Egito é um deserto, porque ninguém habita em meio a um deserto. Ninguém suporta habitar em meio ao deserto. E ainda que venham citar a época que o povo de Israel habitava no deserto, mas houve vários milagres ali para que eles se mantivessem vivos, os quais eu não vou citar agora porque não está dentro do tema aqui que eu estou trazendo. Segunda contradição é que quando Maria, ela foge para o Egito, ela não está sendo perseguida, José não está sendo perseguido, o perseguido é o menino Jesus. Ela foge para não matar o menino. Já em Apocalipse 12, quem é perseguida é a mulher, não é o menino. Pelo contrário, em Apocalipse 12, 15, 16, vai dizer que a mulher que é perseguida. E outra coisa, terceira contradição, são várias as contradições. Quando Maria foge para o Egito, como eu já falei, ela foge para que não matem o menino. Está o menino e está José. A mulher de Apocalipse 12, ela foge para o deserto com medo do diabo e ela foge sozinha. Ora, como que é Maria? Maria não fugiu para o deserto, Maria fugiu para o Egito. Maria não fugiu porque ela estava sendo perseguida, ela fugiu porque o perseguido era o menino Jesus. Terceira contradição, ela não fugiu sozinha como a mulher de Apocalipse 12. Ela fugiu com o menino e com José. A mulher de Apocalipse 12 está sozinha, sendo perseguida pelo dragão que é o diabo. Ora, se é Maria, cadê José e cadê Jesus que não aparece?
né? Então, é só para você ver, as contradições já começam aqui, tem muito mais. Outra contradição. No versículo 14 do capítulo 12, diz que a mulher, ela fica refugiada por 1260 dias, escondida do diabo. De onde foi que eles tiraram que Maria passou 1260 dias no Egito? Eles não têm nenhuma prova de quantos dias, quantos anos e quantos meses Maria passou no Egito. Não existe nenhum registro histórico comprovando que ela passou 1260 dias. Não existe. Se pedir, eles não têm essa prova, é apenas especulações. Outra contradição. No mesmo versículo 14 do capítulo 12, mostra que a mulher ela está fugindo do dragão, que é o diabo. E ele diz que a mulher é Maria. Ora, como é que, sendo a mulher Maria, ela vai fugir do diabo, se, segundo os dogmas e as tradições da própria igreja, o diabo tem medo de Maria e foge dela? Como é que no capítulo 12, no versículo 14 de Apocalipse, Maria vai correr com medo do diabo? Se, segundo a própria doutrina católica, o diabo tem medo de Maria, ela pisa na cabeça dele, não é à toa que tem a música. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. E quem é a serpente? É o diabo. Como é que Maria vai pisar na cabeça da serpente se em Apocalipse 12 ela corre com medo do diabo? Que a serpente é o diabo. Então, como conciliar esse versículo com a tradição da igreja? Como dizer que o diabo tem medo de Maria, que ela pisa na cabeça dele, e ao mesmo tempo defender que Maria corre com medo do diabo? Então, eles têm que escolher. Ou Maria não tem poder nenhum sobre o diabo e ela corre com medo dele, ou a mulher de Apocalipse 12 não é ela. Porque existe esse monte de contradições e eles não. Aí você pergunta, por que eles não percebem essas contradições simples? O diabo cega tanto o entendimento dele que eles falam as coisas sem nem pensar. Você vê que ele desmente o próprio argumento deles, porque eles não pensam. A partir do momento que ele diz que Maria manda no diabo, pisa na cabeça dele e ao mesmo tempo defende que ela corre com medo dele, eles estão entrando em contradição, mostra que ele já não tem mais nem capacidade de pensar. Como diz Paulo, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, tirou até a capacidade de pensar. As heresias que defendidas são tantas que eles falam sem nem sequer pensar. Não param para pensar e eles acabam se desmentindo nos seus próprios argumentos. E quer que a gente engula isso, mas não tem como engolir. Apocalipse 12 eles também usam para dizer que é a prova de que Maria foi elevada ao céu. Porém, é outra contradição. Porque no versículo 14 vai dizer que a mulher ganhou asas e voou para o deserto. E eles usam esse versículo 14 para dizer que Maria ela foi elevada ao céu. Desde quando? De onde eles tiraram que Deus deu asa a Maria para ela voar para o céu? E de onde eles tiraram que nesse versículo, quando se fala que a mulher ganhou asa, fala que ela ganhou asa, voou para o deserto? De onde eles tiraram que o deserto é céu? De onde eles tiraram isso? Porque a passagem vai dizer que a mulher ganhou asas e voou para o deserto e lá ficou refugiada por 1260 dias. Ou seja, Maria ganhou asas, voou para o céu e ficou lá por 1260 dias e depois retornou à terra. Então, como você pode ver, não tem como acreditar nisso. Não tem como aceitar isso aqui, pelo amor de Deus. São todas essas contradições aqui. Postei isso aqui, eles nunca me responderam isso aqui. Falaram um monte de coisa, mas nunca responderam, porque eles se desmentem, se perdem nos próprios argumentos. E aí fica a pergunta, com todas essas contradições, o próprio capítulo entrando em contradição com os dogmas e tradições da igreja, será mesmo Maria, a mulher de Apocalipse 12, como diz a igreja romana? Porque ela vai ter que defender, ela vai ter que abrir mão de certas coisas que ela acredita para
defender que é Maria, ou então vai ter que admitir que não é ela.